Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Os nossos alunos aí de quinta-feira, contabilidade de custos. Agradecer vocês aí que estão nessa etapa, né? Espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal, da disciplina. E aquilo que eu falo para vocês, tá? A disciplina, ela é feita conforme, né, o que a gente vê aí sobre o desenvolvimento, né, dos alunos relacionado à disciplina, contabilidade e sistema. Então, não vou cobrar que vocês sejam contadores, mas o básico para vocês compreenderem, tá? É igual a disciplina Sistema de Informação Contábil. A gente fala muito de sistema em contabilidade. Essa disciplina eu estou ministrando, e a gente fala dos sistemas que vocês basicamente podem desenvolver futuramente quando se formar. Tá? Então, é aquela troca, né, de informações. Então, não espero que vocês sejam contadores, mas que vocês compreendam que a partir daí dessa disciplina, para quem tem empresa, para quem tem, né, pretensão de abrir uma empresa, já tem noções disso, tá? É isso que a gente quer, tá ok? Diferente, né, de vocês terem lá cálculo 1, cálculo 2, que é um pouco mais exigido, probabilidade estatística, né? Não sei quantos cálculos que vocês têm, mas vocês têm cálculo, eu sei. Tem a questão das teorias de administração, enfim, tá? Sempre tem aí uma cobrança em si da disciplina, tá ok? Mas não se preocupe, não se desespere, faça as atividades, entrega, tá? Por quê, pessoal? O objetivo é esse, tá? É fazer essa conexão, né, de atividades com o aluno para que ele desenvolva. As minhas turmas, como é de manhã, que eu ministro aula, então eles têm até 23 horas e 59 minutos no mesmo dia para entregar as atividades. Vocês não, eu joguei para outro dia para facilitar um pouco essa questão, tá? Eu sei que vocês, a maioria trabalha, chegam cansados para acompanhar à noite, às vezes 9 horas quando a gente acaba, que eu libero para vocês fazer essas atividades. Alguns fazem, outros não, vão descansar, deixa para outro dia, mas não deixe de entregar, tá bom, pessoal? É uma alternativa aí que a gente achou para facilitar para vocês, que a gente sabe que vocês no dia a dia tá na correria, tá trabalhando, chega à noite cansado, né? E ainda ter que assistir aula, eu sei que não é fácil, tá? Então, basicamente a gente faz esse método aí, tá? Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver que é bem tranquilo aí ser aprovado nessa disciplina, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho de noções de débito e crédito para vocês entenderem como que funciona, né, no real, lá na empresa, né? Não sei se alguém tinha basicamente aí noções, né? Deixa eu só, a aula 9, deixa eu compartilhar aqui a aula 9, para vocês entenderem um pouquinho aí sobre a questão do débito e crédito, tá, pessoal? Então agora vocês vão compreender como que funciona essa parte aí de débito e crédito, tá ok? Bom, acredito que vocês todos aí estão já vendo na tela, né, a nossa aula. Então, basicamente seria isso, noções de débito e crédito. Hoje a gente começa a falar um pouquinho de custo, por quê? Porque na próxima aula a gente adentra, né, falando sobre essa questão. É claro que a próxima aula sim, tá, pessoal? No caso, quando eu falo próxima aula, que quinta-feira que vem já é a prova, segunda prova de vocês, a gente volta na outra semana, né? Se não me engano, vai ser dia... Deixa eu ver aqui, semana que vem é dia 24, deixa eu ver se eu consigo abrir o calendário aqui, vai ser dia 1º, isso, 1º de julho, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que depois da segunda avaliação nós só temos mais 3 encontros, acabou as aulas, tá? Então não perca, não deixe de acompanhar. Então a gente vai ter aí dia 24, semana que vem a prova, dia 1º, dia 8 e dia 15 é a última aula, tá? Previsão dia 15 de julho é a nossa última aula, por quê? Porque no dia 22 é a avaliação 3, tá? E dia 29 vai ser aí a questão do exame, tá ok? Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos aprender um pouquinho noções de débito e crédito, lembrando que essa atividade, como eu falei, para quem chegou aí atrasado, tá? Que eu já tinha falado alguma coisa, esse exercício, ele vai ser resolvido agora. Se vocês forem ver lá, ele não está resolvido aí no portal que eu postei. Então, eu já deixei mesmo para o aluno que acompanhasse a aula síncrona ou gravada posteriormente, que eu vou postar para desenvolver o exercício. Mas é bem simples, bem tranquilo, para vocês compreenderem aí, tá bom? Preste atenção, tira todas as dúvidas, não fique aí com vergonha, tá, pessoal? É isso que a gente quer que vocês participem nessa parte aí dos lançamentos, tá ok?
Então vamos lá, noções de débito e crédito. Então nessa aula nós vamos apresentar algumas noções, né? O que vem a ser o método das partidas dobradas. Então a gente falou um pouquinho aí no início da nossa aula sobre o Frei Luca Pacioli, considerado o pai da contabilidade, né? É o chamado método das partidas dobradas. Nada mais é do que o débito e crédito, tá, pessoal? Então se alguém perguntar ou tiver dúvida, o que é o débito e crédito? São um método das partidas dobradas, que foi aí, vamos dizer assim, aperfeiçoado pelo Frei Luca Pacioli, tá? Que aí aperfeiçoou e basicamente hoje as empresas, todas as empresas, tá, pessoal? Seja individual, seja empresarial, rural, industrial, utilizam em si a contabilidade, tá bom? Então vocês não deixem, né, de fazer o exercício para vocês compreenderem um pouco melhor sobre essa questão também, tá? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Então a gente vai apresentar também o razonete, tá, pessoal? Então existe o livro Razão, que as empresas, posteriormente, elas devem ter a assinatura do contador, também junto ao registro da junta comercial, tá? Então existe vários também livros que as empresas, elas devem registrar, tá? Por quê, pessoal? Basicamente é aquilo que ela teve de movimentação. Então, basicamente, a empresa, ela entrega esse documento, assinado, hoje está tendo eletronicamente, para comprovar que ela fez a contabilidade em si, tá? É como se fosse uma declaração de imposto de renda, né? Existe lá um prazo que você deva entregar, se você não entregar, você recebe uma multa, e basicamente, se você não entregar e passou daqueles 28.559 lá, né, e tantos, você recebe uma multa. Por quê? Porque existe uma confrontação de lançamentos, tá? Então, tanto a empresa que emitiu como a empresa que recebeu, ela tem que fazer esses lançamentos, tá? Então, a nota fiscal eletrônica veio para facilitar muito, mas também veio para ter um maior controle aí pelo fisco, tá? Que seria o governo federal, tá? Então, nós vamos ver algumas regras fundamentais para quê? Para esse entendimento dos lançamentos contábeis que tanto a gente fala, tá? Então, basicamente, vocês que trabalham numa empresa, ela tem uma contabilidade, né? Para você que é um empresário individual, você tem uma contabilidade que deva ter, né? A maioria das pessoas acaba não tendo aquele controle rigoroso, né? Por ser individual. Mas é bom ter, tá, pessoal? Emitir nota, como eu falei, você abrir uma empresa, você tem que emitir nota. Tem gente que abre o microempreendedor, vou pagar lá R$ 60 de INSS, né? Junto com ISS ou ICMS, tá tudo ok, beleza. Só que você abriu, não se esqueça que você abriu uma empresa, para quê? Para pagar menos em INSS? Não, né, pessoal? Para movimentar, tá? Aquilo ali serve como comprovante de rendimentos para você também, futuramente, para pegar um empréstimo, né? Comprar um carro com até 30% de desconto, e isso tem algumas vantagens, tá? Então você tem que ver essa questão. Então é importante que você tenha todos esses controles. Microempreendedor individual deve fazer a contabilidade desses lançamentos? Nem sempre, tá, pessoal? Não é obrigatório. Vocês sabem que o governo ele não cobra. Ele cobra o lançamento de notas de prestação de serviço, de venda de mercadoria. Mas se você, né, é filho ou parente de alguém que queira ajudar, né, você pode ajudar, fazer um sisteminha lá sobre a questão do débito e crédito e fazer um balanço patrimonial, tá? Como eu falei para vocês que a gente vai fazer no final dessa aula 9. Bom, os termos débito e crédito, pessoal, então, vocês lembram aí, né? São nomes utilizados para indicar o ingresso ou saída de recursos das contas. O que é o débito? O débito, pessoal, nada mais é a entrada, tá, de um recurso, tá? Ou o crédito considerado como saída. Então, vocês vão entender esse termo débito, por que a gente fala tanto e por que na contabilidade se tenha esses lançamentos, tá? Então, cada lançamento, pessoal, efetuado, ele provoca uma modificação patrimonial ou de resultado. Então, modificação patrimonial é aquela questão que vocês classificaram. Por isso que eu queria que vocês classificassem bem, entendessem o que é um bem, direito e uma obrigação, né, ou um ativo ou um passivo, que vocês vão agora fazer o lançamento, tá? Eu fiz lá o exercício, mas não entendi. É o momento de vocês tirar dúvida. Por quê? Porque agora vai precisar vocês ter noções daquelas contas que eu passei, tá? Então, se tiver dúvida, pergunta e não tenha medo de perguntar. Por quê? Porque o exercício que vocês vão resolver hoje das 9 às 11, né, vai utilizar essa questão também de você classificar, tá? Bom, cada vez, pessoal, que um lançamento a débito ou crédito é feito, o saldo de uma conta ela está sendo alterada, tá? É importante, como eu falei para vocês, agora a gente vai entender tudo isso, né? Por quê? Porque uma vez a gente lê teoria, às vezes a gente acaba não entendendo, né? Como que funciona
essa parte aí, mas nós vamos fazer hoje, tá? O débito, pessoal, o débito no ativo, contas do ativo, lembre-se, quando uma conta é debitada no ativo, seja bens e direitos, corresponde a uma aplicação do valor, tá? É a destinação do recurso ou onde o dinheiro foi investido, principalmente, lembre-se, tá? Quem tiver aí com caderno, anote, tá? Então, débito na conta dos ativos, tá? Que seria aí bens e direitos, quando eu faço um débito, é uma aplicação de valor, ou seja, aumenta, tá? Isso quer dizer que é uma destinação do recurso, onde o dinheiro foi investido. Por quê? Porque uma vez que eu faço um débito e um crédito, o crédito é da onde saiu o recurso, tá? Débito é onde eu apliquei. Então, vocês vão entender que lá nas contas do passivo também tem um débito e crédito. Então, quando eu debito lá no passivo, é o contrário, diminui. E quando eu credito, aumenta. Então, é vice-versa, tá, pessoal? Então, eu debitei no ativo, aumentei. Creditei no passivo, aumentou. Se eu debitei no passivo, diminui. E se eu creditei no ativo, né, diminuiu também. Tá? Então, a gente vai fazer esses lançamentos para vocês entenderem. É aí onde que existe uma confusão, né? Mas, peraí, professor, se eu debitei no passivo não é para aumentar? Não, as contas do passivo, quando eu debito, diminui, tá? E quando eu credito, ela aumenta. Por quê? Porque existe essa junção. Quando um é débito, o outro tem que ser crédito, tá? E o crédito vai corresponder a essa origem do valor que tanta gente fala, né? A fonte do dinheiro ou de onde são conseguidos aí os recursos da empresa. Por isso, pessoal, que o lado do ativo e o passivo, ele iguala lá embaixo. Como eu falei para vocês, um balanço patrimonial, o lado do ativo, ativo total e passivo total tem que ser igual. Por quê? Porque corresponde a esse débito e crédito, é da onde que eu estou aplicando e da onde eu estou tirando essa origem de recursos, tá? Então é importante a gente entender. Então, para fins didáticos, pessoal, utiliza-se o razonete. É o que vocês vão fazer, que a gente vai cobrar, tá? Então, assim, se vocês não entenderam como essa aula está sendo gravada, vocês voltem e assistem ela para fazer a atividade de hoje. Mas vocês podem já ir fazendo no caderno, tá? Para amenizar essa questão de ter que rever toda a aula, né? Então, para fins didáticos, a gente utiliza um chamado razonete. O razonete nada mais é, pessoal, no sistema, quando a gente utiliza o sistema de informática, é o chamado livro razão, tá? Que a gente vai demonstrar para vocês. Aqui nós vamos fazer o razonete. O razonete nada mais é do que esse P aqui, ó, tá? Que aqui eu ponho um valor que eu debitei e aqui creditei, tá? Então, para a explicação dos lançamentos, na contabilidade fica mais fácil a gente utilizar esse tal do razonete, tá? Eu acredito que alguém já ouviu falar, tá? Então, o razonete é um gráfico em forma de T, onde acima estará o nome da conta, ó, aqui pode ser caixa, tá? Coloca caixa ou banco ou fornecedor, e aquela continha você vai debitar ou vai creditar, tá? Então, do lado esquerdo, pessoal, serão feitos os lançamentos do débito, tá aqui, ó, esquerdo, eu debito. Quando eu debito, um exemplo, uma conta caixa, né, tá aqui a conta caixa, coloca aqui. Quando eu debito, essa conta tá aumentando, e quando eu credito, ela tá diminuindo, tá? Do passivo, vamos lá, fornecedor, quando eu debito fornecedor, eu estou diminuindo. Isso quer dizer que eu estou pagando o fornecedor. E quando eu credito, ele aumenta, tá? Porque é uma conta de origem. Então, quando é origem, ela vai creditando, eu aumento e debitando eu vou diminuir ela, tá? Então, são feitos os lançamentos do débito e do lado direito são feitos os lançamentos do crédito, tá ok? Pessoal, entendido? Compreenderam? Então, lembre-se, contas do ativo, anota aí, ó, anota no caderno para facilitar para vocês. Quando for contas do ativo, tá? Ativo, que é os bens e direitos que vocês classificaram, quando eu debito, eu vou aumentar essa conta, tá? Vocês vão entender como que funciona essa questão de aumentar ou diminuir, porque vai ter o saldo. Então, vai ser várias contas que a gente vai lançar e a gente vai compreender o saldo, quando fica o valor do saldo, tá? Então, ativo, bens e direitos, eu debitei, aumentei, creditei, diminuiu, tá? Passivo, as contas do passivo, que são as obrigações. Quando eu debito, diminui, e quando eu credito, aumenta, tá? Então, agora ficará mais fácil lembrar o lado do débito e crédito. Sempre é assim, tá, pessoal? Então, o que vai mudar aqui no razonete, o débito e crédito é do mesmo modo para os dois, tá? Tanto receitas, despesa, o que vai mudar vai ser o nome da conta, tá? Então é importante a gente verificar essa questão aí. Professor, muda o razonete? Não, sempre esse lado vai ser débito, tanto qualquer conta, débito e crédito. O que vai mudar é o nome da conta, tanto bens, direitos, obrigações, contas de resultado, receitas e despesas, tá? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender a lógica de tudo isso. Então, vamos praticar com alguns exercícios dos chamados balanços sucessivos.
Quando eu falo balanço sucessivo, pessoal, é porque tem sempre uma atualização nas continhas, tá? Então, sempre tem uma atualização. E aí, a gente vai começar iniciando as atividades. Então, para vocês aí que vão abrir uma empresa, como que funciona a contabilidade? Então, comece imaginando uma empresa que está iniciando suas atividades. Uma empresa aí de informática, né, que vocês estão trabalhando e tal. Serão realizados os primeiros lançamentos na contabilidade, tá? Então, só lembrando novamente, anote no caderno, tá, pessoal? Vocês que estão aí chegando agora, façam uma anotação no caderno. Por quê? Porque a atividade de vocês vai ser desses lançamentos. Então, tudo que eu falar aqui, vocês anotem que vai facilitar. Então, em seguida, haverá demonstração dos lançamentos e logo após o balanço os atualizados, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que os sócios, né, vocês aí se reúnem, um valor de 30 mil em dinheiro para investir na empresa. Então, vai iniciar a empresa. É o que chamamos de capital social, tá, pessoal? Então, toda vez que você inicia uma empresa, esse valor que você tira do bolso, né, ou pode ser do empréstimo, ou pode ser de alguma coisa, né, basicamente a gente pode dizer que já é um dinheiro que você tenha, não considerado do empréstimo, tá? Chamamos de capital social. Professor, mas é um empréstimo, o que que eu faço? Não tem perigo, tá? Toda a conta que você tira de origem para aplicar em alguma coisa, a conta inicial é chamada capital social, tá? Ou seja, a origem do dinheiro que veio de vocês aí, e esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Então, quando eu falo 30 mil em dinheiro, pessoal, sempre vai ser no caixa, tá? 30 mil na conta do banco, então vai ser banco, tá? Quando vir 30 mil aqui em conta de banco, você pode considerar a continha banco que a gente utilizou. Falou em dinheiro, é o caixa, tá bom? Então, vamos lá, como que fica? Então, graficamente, vai ficar assim, pessoal, ó, representado essas contas. Então, nós temos aqui caixa, capital social. Pode observar que nós tivemos o dinheiro aplicado. Então, eu debitei, tá? Aumentou o caixa, inicia. Professor, mas por que que eu debito inicialmente aí, né, debitando a questão do caixa? Pessoal, por que que eu tenho que debitar primeiramente o caixa? O primeiro valor que entra. Justamente, pessoal, porque é esse dinheiro que eu vou utilizar para comprar as demais coisas da empresa, tá? Então, inicialmente, vamos dizer assim, inicia com um valor em dinheiro, porque depois eu vou ter que comprar móveis, utensílios, veículos. Então, é esse dinheiro aqui, ó, que eu vou utilizar para comprar as demais. Você vai ver que vai diminuir o caixa aqui, tá? Então, tá aqui, ó, dinheiro aplicado, debitei, capital social, origem do dinheiro é um crédito. Então, sempre duas contas. Vocês podem ver, pessoal, que nós temos aqui, ó, um débito, né, desse lado e um crédito. Então, esse valor não poderia vir aqui, ó, porque daí eu estaria debitando ele. Então, justamente porque o ativo e o passivo ficam iguais por causa disso, ó. Se eu colocasse no balanço, ia fechar o ativo 30 mil e o lado do passivo, né, que aqui é patrimônio líquido, 30 mil. Vocês conseguiram entender agora por que que fecha o balanço? É nesses lançamentos aqui, ó. Se eu errei débito e crédito, já era. Eu não fecho o balanço, tá? Então, a gente pode observar que aqui é o primeiro lançamento do período. Iniciou a empresa, sempre vai ser esse lançamento. Não se esqueça. Sempre com dinheiro no caixa, aqui poderia ser banco, como eu falei, mais a continha capital social, tá ok? Vamos colocar no balanço para ficar um pouco melhor para a gente entender. Então, se a gente fosse fechar o balanço da empresa, ficaria assim, ó, balanço patrimonial. Tá aqui, ó, ativo. Aí nós temos aquele plano de contas, que aí a gente pode, né, ir elaborando conforme aqui. Caixa, 30 mil, passivo, tá? Porque o patrimônio líquido, ele fica do lado do passivo, vocês viram lá. Capital social, 30 mil. Entenderam, pessoal, por que que o balanço, ele fecha? Ele tem que fechar? Alguém tá com dúvida aí? Conseguiu entender, pessoal? Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, como eu falei para vocês, não esqueça de anotar. É uma aula participativa que vocês também anotem no caderno para facilitar vocês resolver, tá? Por quê? Porque o próximo exercício vai ser assim. Inicia com o contrato, né? Lá do capital social, vai ser para o caixa ou para o banco em si, tá? Então, tá aqui, ó, dinheiro aplicado, debitei. Então, vocês podem ver que no lado aqui do ativo, pessoal, sempre vai aparecer somente a conta debitada, tá? Acreditada, só voltando aqui, ó, não vai aparecer. Mesmo se eu tivesse aqui um valor de 5 mil, eu diminuiria, né? Vamos supor 5 mil aqui, ficaria 25 mil aqui. Então, no balanço aparecia só 25 mil aqui, tá ok? Mas seria do mesmo modo aqui do capital social, tá? Poderia ter outra conta que a gente vai demonstrar para vocês aí, tá ok?
Bom, prosseguindo então. Pessoal, então o razonete é isso, né? Após esse lançamento, algumas conclusões importantíssimas que podem ser tiradas, tá? No lado do ativo, nós temos uma aplicação de recursos, como a gente mostrou aí para vocês, tá? O pessoal tá apoiando presente aqui, mas daqui a pouquinho, tá, pessoal? 7h30 aí, eu vou falar o horário aqui para vocês colocar presença aí, tá? Eu acredito que esses que estão colocando presente é que estão indo assistir jogo, né? Vou fazer uma pergunta para esse pessoal aí que Não, colocou. eu tô aqui assistindo o jogo e assistindo a aula. Ah, então beleza, então. Aí, ó, né? Deixa eu ver aqui o Bruno, o Thiago, né? Colocou o presente aqui para ir lá tomar uma gelada e assistir um jogo, né? Eu nem gosto de futebol, professor. Não Oxi. gosta? Rapaz, esse não é brasileiro, cara. Eu sou, pô. Não, Eu só não sou igual a maioria, entendeu? tá certo, pessoal. Falar em futebol, Sinop agora tem 2 times, né? Vocês viram lá? Vocês acompanharam aí o jornal? Que bom, né? Que bom. Quando um perder, o outro pode ganhar, né? Ou perder os dois, né? Juntar lá e chorar junto. Mas é uma boa estratégia, né? Pessoal, então tá aí, ó. Então, voltando aqui à aula. Então, no lado do ativo, temos a aplicação de recursos, como eu falei. Então, quando uma conta do ativo estiver aumentando de valor, ela será debitada, tá? Quando ocorrer o contrário, pessoal, ou seja, né, quando uma conta do ativo ela diminuir, ela receberá o lançamento do outro lado, ou seja, creditada, como eu falei para vocês. Exemplo, né? Saiu o dinheiro do caixa para a compra de imóveis, logo a conta caixa estará diminuindo. E por isso o lançamento feito nessa conta foi a crédito. Então, se credita ela, porque daí eu vou aplicar em imóveis e utensílio, como a gente vai ver posteriormente, tá? Então tá aqui, ó. Não se esqueça. Repetindo, né? Eu sei que fica aí maçante, mas para vocês gravarem, fica fácil. Vocês gravando, entendendo, pessoal, depois não precisa nem rever mais a aula, tá? Então, conta do ativo, o débito ele aumenta e o crédito diminui. Se fosse o passivo, posteriormente vai ter a continha lá. Conta do passivo, débito diminui e crédito aumenta. Conta do passivo, tá? Então, o mesmo raciocínio serve para as contas do passivo, como eu estou falando, tá? Então, no lado do passivo, nós temos a origem de recursos, por isso que quando uma conta do passivo estiver aumentando, ela será creditada. Tá aqui a explicação para ficar mais fácil, tá bom? Então, tá aqui, ó, quando a conta do passivo estiver diminuindo, ela será debitada, tá? Então, só voltando aqui, eu acredito do lado do passivo, creditei, né? Aumentou, tá aqui, ó, que fica mais fácil entender. Creditei, aumentou, debitei, aumentou, porque tem que ter esse balanço, como a gente fala, tá ok? Pessoal, a empresa utilizou 10 mil do dinheiro, segundo lançamento, tá? Que estava no caixa para comprar os móveis. Então, como contabilizar? Tá aqui, ó, saiu o dinheiro do caixa. Então, quando eu credito o caixa, eu estou diminuindo ele. Então, subentende que esse dinheiro está indo lá para móveis. Então, ó, móveis eu debitei e caixa eu creditei. Então, lembre-se, nunca os dois vai estar do mesmo lado, tá? Nunca vai ser 2 débitos ou 2 créditos. Então, um vai ser débito e outro crédito. Então, se você entender como que funciona a questão do crédito, em que caso eu vou usar, o outro fica fácil porque é débito, tá? Então, ele não se repete, tá ok? Pessoal, aproveitando, coloque o nome aí presente, tá? 7h30 agora. Então, vocês podem colocar no chat aí, para a gente depois registrar lá na presença, tá ok? Que depois desse horário aí, o aluno que chegou atrasado, ele vai ficar com uma falta ou ele responde lá a enquete, tá bom? Então, coloca aí presente para a gente fazendo um favor todos que estão aí acompanhando, tá? Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Fizemos o segundo lançamento, então a empresa utilizou 10 mil em dinheiro, que estava lá no caixa, e debitou imóveis. Então a gente vai utilizar essa continha lá no balanço, tá? Vai ficar bem bacana, vocês vão compreender como que funciona, tá? Origem, crédito, ó. Creditei o caixa, diminuir. Depois vocês vão ver que o saldo aqui, ó, eu tenho que pegar esse valor menos esse, tá? Porque débito e crédito. Então, se eu tivesse 10 mil aqui, eu ia somar, mas como eu tenho o lado oposto, eu diminuo, tá? E o móveis 10 mil. Então, refere-se ao segundo lançamento aí do período, tá bom? Vamos colocar no balanço, vamos ver como que fica. Então, os registros anteriores, eles permanecem, tá? Então, por isso que é bom você fazer o razonete e utilizar as continhas, né? Faça um razonete, pessoal, de uma conta CaixaBank e vai trabalhando ali só num razonete só. Nesse exercício aqui, como são um slide passando, eu estou fazendo só uma atualização. Então, vou pegar o razonete anterior, jogar para o slide e vou fazer a atualização dele, que vocês vão ver, tá? Então, os registros anteriores, eles sempre vão permanecer.
tá? Então não muda. Então observe essas alterações aqui no balanço. Então temos aqui, ó, caixa 20 mil, móveis, utensílio. Vocês observarem alguma mudança, pessoal, no valor total do ativo? Teve alguma mudança? O que vocês acham? Total do ativo e total do passivo diminuiu? Alterou do mês? Não, né? Não, porque ele já tinha o dinheiro de entrada, né? Foi utilizado. Isso, porque você não pagou um passivo, mas depois vocês vão ver que vai ter um lançamento, vai diminuir esses valores ou vai aumentar, tá? Então, como ficou do lado do passivo, que eu tinha lá um bem, né? E aí eu comprei um direito, né? Ou um bem, na verdade, eu comprei 2 bens, eu teria 2 bens, vamos dizer, né? Eu teria o caixa e teria o móveis, que é bens também, tá? Se eu tivesse aqui banco, seria um direito, então eu teria um direito e um bem. Então tá do lado passivo, não teve alteração nenhuma, tá? Vamos prosseguir, vamos entender agora como funciona. Terceiro lançamento. Então vocês podem ver que é uma junção. Então vai somando, fazendo o somatório. A empresa, pessoal, comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de R$5.000 para revender a prazo. Então vocês podem entender que quando a gente fala assim, comprou do fornecedor uma mercadoria, pessoal, sempre vai para estoque, tá? Então se eu comprei de um fornecedor uma mercadoria para revenda, lembre-se, anote aí no caderno. Comprei uma mercadoria para revenda, vai pro estoque. Por isso que vocês não vão ver lá a mercadoria lá no balanço. Então eu subentendo que é estoque. Então toda vez que eu comprei para revender, estoque, tá? Eu comprei a prazo. E aí, o que eu faço? Eu crio uma conta de fornecedor. Tá aqui, ó, estoque, tá? Então eu debito que eu tô fazendo uma aplicação e credito no fornecedor. 2 lançamentos. Eu não posso fazer um só, porque senão o balanço não fecha. E isso é no atual nas empresas que acontece, tá? Então é o chamado método da partida dobrado, mesmo valor a débito e crédito. Então não muda, ó, lado do ativo, lado do passivo. Então eu não posso alterar. Depois vocês vão ver no exercício que a gente for desenvolver, vai ter uma compra à vista junto, à vista e a prazo, tá? Então basicamente vai ter essa questão aí que a gente vai desembolsar um pouco do dinheiro do caixa e depois nós vamos ter aí que fazer a questão do lançamento no fornecedor, porque é duas situações, tá? Então, comprou, aqui é tudo a prazo. Então, eu lanço como fornecedor. Vamos supor que esses 5.000 eu pagaria metade a prazo. Então, eu subentendo que o outro método é o quê? À vista. Então, seria 2.500 fornecedor e creditaria no caixa 2.500, tá, pessoal? Então, dinheiro aplicado, origem do dinheiro, tá? Origem do recurso, mercadoria adquirida junto aos fornecedores, ou seja, a mercadoria para revender. Então, portanto, será feito o registro a crédito, tá? Na conta de fornecedor. Então, toda vez que eu comprar mercadoria fornecedor, professor, poderia colocar contas a pagar? Pode. Você até poderia colocar, só que a gente já determina que seria fornecedores. A gente subentende que quando fala fornecedores, é que eu comprei de alguém a prazo. Porque não tem o porquê você colocar essa conta fornecedor se não for uma compra que você fez, né? Do fornecedor. Então, contas a pagar a gente coloca aí em outras situações, tá, pessoal? Então, quando aparecer fornecedor para a empresa, basicamente seria a questão de eu comprar uma mercadoria a prazo, tá? Então, a conta do passivo que está aumentando é igual a crédito. Então, aquele sinalzinho que a gente, né, o método que a gente passou para vocês. Aplicação de recursos. Então, a mercadoria foi comprada para quê? Para o estoque da empresa. Então, a conta estoque será debitada. Então, a conta do ativo que está aumentando, tá? Se eu creditei passivo, né, aumenta. Se eu debitei ativo, aumenta também, tá? Próximo lançamento. A empresa, ela resolveu pagar um fornecedor, 2.000, em virtude da compra de mercadoria feita anteriormente. Pessoal, lembre assim, ó, sempre vai ter essas questões. Eu comprei, né, e vai estar lá no razonete. E aí depois o exercício fala que a empresa pagou o fornecedor um percentual, tá? Em virtude da compra. Então aqui, ó, no caso aqui a gente comprou 5.000, tá? Como vocês viram aqui. Então a empresa estava devendo 5.000. Como que eu faço para pagar o fornecedor? Então, paguei 2.000. Eu vou lá, ó, e debito o fornecedor, porque é essa confrontação que eu faço aqui, ó, tá? Tava aumentando. Só que quando eu faço o débito, depois no final eu faço o saldo. Então, 5.000 menos 2.000, sobrou 3.000 que eu tinha que pagar para o fornecedor, tá? Ah, saiu do caixa, então eu credito. Lembra? Para diminuir o caixa, saiu o dinheiro do caixa, eu credito.
Entrou dinheiro no caixa, eu debito. Então, 2.000, 2.000, tá aqui. Debitei, creditei, ficou ok, tá? Como que fica isso, né? Nos razonetes lá. Então, para que fique mais fácil, como eu falei para vocês vão fazer um exercício deste mesmo modo, tá? Eu quero todo mundo fazendo esse exercício. Não se preocupe, tá, pessoal? Faça com calma. Vai ter esses modelos aqui que vocês vão conseguir e no final vocês vão ver que o balanço de vocês vão fechar, tá? Então, para ficar mais fácil a sua compreensão, a gente apresenta todos esses lançamentos reunidos desde o primeiro, quando a empresa foi constituída. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, que, né, nesse caso aqui, ó, quando a gente está estudando lá em contabilidade mesmo, a turma faz muito isso. Então, vocês podem ver aqui que vocês tiveram 5 razonetes. Por quê? Porque cada continha tem um razonete de débito e crédito. Se eu errei o lançamento, professor, era crédito, eu coloquei débito. Seu balanço não vai fechar, tá? Então, basicamente, é importante entender isso e fazer certo o lançamento. No final, daqui a pouquinho vai ter um exercício para a gente fazer junto aí, tá? Então, até aqui, conseguiram entender, pessoal, por que a gente faz débito e crédito? É nesse modo aqui. É claro que hoje a gente usa sistema, né? Sistema para facilitar. Jamais a gente vai fazer isso aqui manual. Inicialmente, foi feito, tá, pessoal? Lá atrás. Agora não, tem vocês, né? Tem sistema de informação, pessoal aí, programadores, TI, entre outras, né? Que vão fazer isso aqui para facilitar a nossa vida. Então, quando eu lanço uma nota, né? Ela já vai subentender, por causa da conta, ela já vai entender que é um débito e crédito, tá? Ela vai entender entrada e saída. Então, lá no sistema, nos escritórios, já tem lá entrada ou saída. Então, a gente só determina a questão se é entrada ou saída, o sistema já faz isso aqui automaticamente. Fechando o balanço, ó. Então, após os 4 lançamentos, pessoal, vai ficar assim esse balanço, ó. Que legal. Professor, de onde saiu esses valores? Caixa, 18.000. Daqui, pessoal, ó. 30.000 menos 10.000 menos 2.000, sobrou 28.000. Aqui ele não colocou o saldo, tá? Mas tem exercícios que vocês vão ter aí os saldos. Então, aqui, nada mais é do que 30 menos 10 menos 2, eu coloco 28. 10 é só ele mesmo, 30 é só ele, 5 do estoque é só ele mesmo. E aqui eu faço o confronto. Fornecedor, 5.000 menos 2.000, 3.000 reais. É assim que fica, ó. Estoque não teve alteração, fornecedor 3.000, capital social 30.000, tá? Aumentou 3.000, hein? Olha que bacana, né? Então, total do ativo, aplicação de recursos, é igual ao total do passivo, origem de recursos, tá? Conseguiram compreender agora? E ali, no caso, eu vou ter que, antes de fazer a conta, dividir o que é bem, direito e... Isso, por isso que eu falei para vocês. Ali, caixa, móveis, capital social, o nome ali é o... Isso, porque na conta já vai falar, então você vai ter que subentender. Aquela classificação que você fez, você vai entender o que é um fornecedor, é uma obrigação. Uhum. Então a gente sabe que ela vai para o passivo, tá? Professor, mas eu vou ter que decorar tudo aquilo lá. Não, isso aqui você pode usar o plano de contas, é um exercício bem prático. Como eu falei para vocês, pessoal, hoje a gente vai fazer um balanço. A próxima aula a gente vai fazer um balanço em uma DRE, porque não vai dar muito tempo, como eu falei para vocês, né? Quem chegou atrasado. Próxima aula é prova de vocês. Depois da prova nós só temos mais 3 encontros e aí acabou a aula de vocês, tá? Então só para vocês entenderem essa questão aí, como que se faz os lançamentos que chega ao balanço patrimonial, tá? Então basicamente está aqui, né? Como a gente fez os lançamentos, então vocês vão fazer esses razonetes, vocês vão me entregar, tá? Professor, vou fazer no caderno, tirar uma foto ou escanear e mandar. Beleza, pessoal, não tem importância, tá? Ah, eu quero fazer no Word bem feitinho. Tranquilo, isso aqui você faz bem ligeiro, tá? Mas você pode fazer no caderno, escanear e me mandar em Word ou PDF, tá? Então, assim, tenta fazer bem feitinho, pessoal, né? E qualquer dúvida, a gente vai estar explicando para vocês posteriormente. Mas, assim, pode ser que amanhã, né, como eu falei para vocês, essa aula, como está gravada, como está bem detalhado, vocês vão conseguir fazer, que é um exercício similar, vocês vão fechar o balanço. Posteriormente, né, a gente pode tirar dúvida. Não garanto que durante o dia aí na correria a gente consiga responder, né, mas se algum amigo aí entender um pouco melhor e quiser contribuir também, porque na nossa correria às vezes a gente acaba vendo a mensagem bem tarde, né, e posteriormente a gente pode só verificar isso. Mas o exercício ele não foge daqui justamente para vocês não
ficarem em muita dúvida, tá? O objetivo de vocês aqui é compreender essa questão do débito e crédito, lançamento, como que faz o balanço. Então, como eu falei para vocês, primeiro para entender e fechar o balanço, faça os razonetes, tá bom? Então tá aqui o ativo, passivo, então coloquei as continhas, aí vocês viram lá que classifica, né, circulante, não circulante, o ativo, e aí vocês têm que encontrar aonde colocar a conta, tá? Tem gente que de primeiro coloca móveis início e tudo, fecha o balanço, fecha, mas tá errado, porque existe uma ordem, né? Então a gente pede que vocês compreendam também na questão na hora de elaborar o balanço de vocês. Não faça de qualquer jeito, tá? Então, se for aí para fazer, compreenda bem certinho e faça exatamente o que a gente está passando aqui, tá bom? Então, ó, vocês podem ver que sempre é fornecedor por início, né? E por final, capital social, lucros acumulados, entre outros. Então, existe também aquele acompanhamento. Professor, eu tenho dúvida como colocar as contas. Pessoal, pega o plano de contas, que lá ele vai dizer para você, ó, vai vir caixa, vai vir banco, vai vir estoque, investimento, aí vem imobilizado, aí vem veículos, móveis. O plano de conta vai te auxiliar como que você vai fazer o balanço. Então, são aquelas contas que tá lá que você vai colocar uma embaixo do outro aqui e colocar o valor, tá? Lembrando, né, conta qualitativa e quantitativa. E aí nós temos a conta em geral, como a gente estudou, tá ok? Pessoal, a gente falou de contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações. Existem as contas de resultado. Então, receitas e despesas. Nunca se esqueça disso. Contas de resultado é aquele que vai dar um resultado, um lucro ou um prejuízo. Então, subentende que é uma receita e uma despesa. E conta patrimonial vem lá do patrimônio, bens, direitos e obrigações, tá? As receitas, pessoal, fazem ingressar recursos, tá? Então, a gente classifica aí como fontes ou origem de recursos, tá? A receita. Então, conta de receita é igual a origem de recursos igual a crédito, tá? Então, as receitas, pessoal, sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo. Professor, vendi lá mercadorias, como que eu faço o lançamento? Acredito vendas. Pessoal, vendas, as contas patrimoniais e de resultado, elas são diferentes. Isso que às vezes o aluno ele tem dificuldade de compreender. Por quê? Porque quando eu falo contas do ativo, eu debitei, aumentou. Já na receita, eu creditei, aumentou. Ele é trocado, tá? Aí você fala, professor, por que existe essa troca, né, que vai complicar a nossa vida? Pessoal, vocês vão entender lá no final, quando eu faço a questão do lucro ou prejuízo. Por quê? Porque quando eu credito, esse crédito, ele tem que ir do lado do passivo, tá? Então, quando eu credito ela, automaticamente ela vai aumentar. E aí fecha o balanço. A gente vai compreender no nosso exercício. Já na conta do ativo e passivo, não. Tem esse débito e crédito, né? Ativo debitei e passivo creditei, né? Ativo debitei aumentou, passivo creditei aumentou. Já nas receitas e despesa é o contrário. Então, eu creditei na receita, aumentou, e na despesa eu debitei, aumentou. Só tem essa troca aí, tá? Então, pessoal, as despesas, elas consomem ou fazem sair recursos das empresas, né? Então, quando eu falo despesas, é isso, sair recursos, tá? Ou seja, uma aplicação de recursos. Então, conta de despesa é igual a aplicação de recursos, igual a débito. Então, as despesas sempre irão diminuir o ativo ou aumentar o passivo. Sempre é a questão da conjugação, tá ok? Exemplo, como eu falei para vocês, ó, como que funciona, né? Lembrando que esse exercício que vocês vão fazer, eu acredito que não vai ter contas de resultado, tá, pessoal? Vai ter só contas patrimoniais para a gente iniciar, para vocês compreenderem. Depois eu vou passar, basicamente, uma conta, as contas de resultado junto com as patrimoniais, tá? É um exercício simples para compreender como que funciona esse fechamento DRE e balanço, tá? Vamos supor que nós tivemos aí uma venda de mercadorias, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, vendas de mercadorias, tá? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que o valor foi 2.000, sendo que R$500 foi pago à vista e o restante, 1.500, que eu subentendo. Vocês podem prestar atenção, pessoal, que o exercício ele não fala que os restantes do 1.500 foi pago a prazo. Então, existe dois modos para você, né, adquirir um produto, tanto à vista ou a prazo. Então, não existe uma terceira. Então, o exercício faz até a gente pensar, né? Então, vendi uma mercadoria para o cliente, R$2.000, sendo R$500 que foi à vista, anota aí, 1.500 foi a prazo, subentende isso. É assim que é a contabilidade, tá bom? Então, quem está anotando no caderno aí, eu sei que o Cass está anotando tudo aí, né, Cass? Cass é um
Cara aí que anota tudo, né, Cass? O Cass, quem foi o primeiro que chegou aí? Eu tô anotando que tô acompanhando o professor, mas eu não sou Isso, tão assim, não. isso, acho que é o Eduardo também, né? O Eduardo foi o primeiro que chegou, Falta muito tá? pra melhorar. Mas anota aí, pessoal, é importante isso, tá? Até o pessoal falando aqui, depois eu pego com vocês, né? Provavelmente tá assistindo o jogo. Eu Tá? mandei ele no. Eu tô aqui na ativa. Tô aqui na Né? ativa aí, até que já o senhor parou pra ficar Né? dando alfinetada aí. Pois Tem é. muita coisa aí que eu já botei em prática já, inclusive na minha própria empresinha mesmo. Isso aí, ó. Um grande empresário, né? Futuramente Inclusive, já sucesso chegou aí, o hoje o Cass. meu cartão de pessoa jurídica e Olha aí. montar a conta, emitindo nota, enfim. Mas você é microempreendedor ou não? Sim, eu sou MEI. Olha aí, ó. O cara tá fera já, né? Isso é bom, vai ajudar muito a compreender a questão aí na empresa, tá? Então aqui, pessoal, vendia mercadoria. Então, como que a gente vai entender? Vocês podem ver que aqui vai misturar contas patrimoniais de resultado, né? Por quê? Porque venda de mercadoria, né, é uma receita, que a gente viu lá a classificação que vocês colocaram. R$ 2.000, então eu creditei, aumentou. E aí eu vou debitar. Então, se eu creditei, lembre-se, se eu creditei aqui o total de venda, eu vou ter 2 débitos para fechar esse valor de 2.000. Então, sempre vai ter a questão da finalização. Então, tá aqui, ó. Debito caixa, para aumentar meu caixa R$ 500, e vou debitar cliente, tá? Então, vem daí a palavra cliente. Professor, mas da onde que surge cliente? Daqui, ó. Vem de uma mercadoria, se chama cliente. De primeiro, pessoal, pode ser que vocês encontrem um balanço que vai ter, assim, duplicatas a receber, que é a mesma coisa, tá? Mas facilita tanto a nossa vida, né? Colocar aí cliente, até é menor uma palavrinha, cliente. Então, quando eu falo cliente, porque eu vendi algo para ele. Só isso, tá? Então, tá aqui os dois lançamentos. Oi? De vez em quando eu meio que embaraço ali naquela questão de a receber tá tranquilo. Uhum. É meio que de vez em quando embaraço ali na questão recolher. Isso, recolher é a mesma coisa que apagar, tá? Então, os tributos. Isso, recolher é os tributos, principalmente como eu falei para vocês. Recolher é a mesma coisa que apagar, tá? Porque E aí receber... é tipo um sentido dúbio aí, porque recolher, mas aí eu fico pensando, a empresa vai recolher ou vão recolher de mim? Então, basicamente é aquilo que você fala, você vai recolher para o governo, e o governo vai recolher de você. O Eduardo quer falar algo? Ele até lembrou aí de uma coisa que na prova, o que quebrou minhas pernas foi a questão lá que é salário e aí tinha as opções lá, né? Uhum. E aí, eu achei isso meio vago, né? Eu fiquei bem confuso. Se ele era um ativo, um direito, ou alguma coisa assim, né? Só tava salário, não tava dizendo se era salário a pagar ou salário a receber ou algo assim, né? Só salário. O que seria? Você viu lá? O que seria só salários? Não vi depois. Alguém sabe aí o Cassie? O que é salário? Só salários. Só salários? É. Salários é despesa. É isso aí. E salários a pagar? Só salário, então, significa que a empresa vai pagar o salário, né? O salário a pagar é uma obrigação. Isso. Vocês vão entender depois por que tem salário. Aí foi igual o Eduardo falou aí, é uma confusão, né? Para que o salário e salário a pagar? Pessoal, isso se chama provisão. Então, se vocês olharem lá na DRE, vai ter salário. Então, salário é uma despesa. E salário a pagar é que eu provisionei o pagamento. Então, vai lá na obrigação. Então, na contabilidade tem essa questão. Quando vier sozinho, um exemplo, ICMS, né? Sozinho é uma despesa. E ICMS a pagar é que eu vou provisionar o pagamento dela. Aí se transforma numa obrigação. Tá? Entendi, beleza. E isso tem essa aí até eu falei no início, né? Das nossas aulas sobre essa questão, o que diferenciar, né? Então, quando vier só a palavra sozinha, né? Um exemplo, PIS, COFINS, imposto de renda, eu sei que é uma despesa, né? Posso colocar lá despesa. E PIS a pagar, COFINS a pagar, imposto de renda a pagar, já se torna uma obrigação, que eu provisionei ela para fazer o pagamento. Quando eu provisiono, né? O chamado provisiono, automaticamente é que ela se torna uma obrigação, porque eu tenho uma data para pagar. E quando eu falo assim, só ICMS, não, ainda eu não defini uma data, tá? Então, por isso que tem como despesa. Beleza? Tranquilo? Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta, dúvida? Se alguém tiver com dúvida, pergunta, pode, tá?
Então tá, ó, observação. Então a conta de venda de mercadorias é uma receita, tá? Que vocês classificaram lá, por isso que é importante entender a classificação. Tá aí da onde que a gente agora utiliza. Então ela é uma origem de recursos, ela foi creditada, tá? Diferente lá do ativo. Já a conta caixa, que seria um bem do ativo, aplicação de recurso, ela foi debitada. E a conta cliente e um direito, né? Lembra que a gente falou, duplicar, receber, cliente, é um direito ativo, aplicação de recursos que foi debitada. Então, eu tenho uma creditada com o valor total 2.000, e aí eu tenho que fazer 2 lançamentos para fechar o valor, ó. Senão não fecha, tá, pessoal? Então, nunca se esqueça, débito e crédito é isso. Sempre para um débito tem que ter um crédito, sempre para 2 débitos tem que ter um crédito. Mas os valores tem que fechar ali no somatório, 1.500 mais 500, porque está debitado os 2 aqui, e aí eu tenho 2.000 de crédito, ok? Beleza? Exemplo aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho aí que a gente está falando sobre a provisão. Então, a empresa, ela recebeu a conta de energia elétrica, no valor de R$200, que deverá ser paga no próximo mês. Então, a conta de água, no valor de 100, que deverá ser paga imediatamente. Só para vocês terem ideia, pessoal, aqui, ó, nós não temos a provisão, tá? Da água, porque eu recebi e já tive que pagar, então não deu tempo. Como que funciona isso? Se eu peguei lá o valor de R$100 da água, então eu debito ela e já acredito o caixa, tá? Então eu tive que pagar imediatamente. Professor, eu posso utilizar banco ou caixa? Pode, pessoal, tá? Mas o exercício ele sempre vai trazer. Então nesse caso aqui ele falou que foi pago imediatamente. Subentende que foi caixa, porque eu tinha dinheiro do caixa. Vocês podem ver que não tem banco aqui, então não tem como eu criar, né? Uma conta banco aqui. Então, eu utilizo o que tem, tá? Então, eu fiz um débito e um crédito, ó. Débito, crédito. Então, eu tenho. Agora, já a despesa, pessoal, eu tive como provisionar. Aquilo que eu falei para vocês, tá aqui, ó. Despesa de energia elétrica. Então, toda vez que eu tenho uma despesa, e quando vai aumentar, eu vou debitar ela. E como que eu vou provisionar, professor? Vou jogar lá nas obrigações, ó. Tá aqui, ó. Energia a pagar R$200. Então, eu tive um débito e tive um crédito. Por quê? Porque eu não paguei ela ainda. Eu provisionei, mas eu preciso de 2 lançamentos. Um débito e um crédito. Tá aqui para a gente entender, tá? Então, R$200 debitado e R$200 creditado. Despesa de energia elétrica. Veio aqui o despesa, mas poderia só vir energia elétrica. Igual estava aqui, ó. É a mesma, tá? Então, para facilitar, para compreender, seria essa questão. Beleza? Então, pode vir tanto despesa como só o nome da energia elétrica, tá? Observação, então as contas de água e energia, despesa, aplicação de recursos, foram debitadas. A conta caixa, bem do ativo diminuindo, foi creditada pelo pagamento, e a conta de energia a pagar, uma obrigação passiva, foi creditada pela dívida, tá? Pessoal, lembrando que ela não foi paga ainda, tá? Ela só vai ser paga quando eu debitar ela e creditar aqui o caixa ou banco, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. E aí fecharia a questão das contas, tá ok? Pessoal, esse quadro é muito importante vocês entenderem, tá? Por quê? Porque a próxima avaliação, se não me engano, vai ter questão daqui, né? Quadro natureza dos grupos de conta. Então, nós temos as contas patrimoniais, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, patrimônio líquido. Então, a natureza das contas, todas as contas, bens e direitos são de natureza devedora. O que que isso quer dizer? Que ela não vai ter saldo, pessoal, creditado, tá? Então, ela só vai ter débito. Então, anota aí. Passivo, ela só vai ter creditada, tá? Então, aqui, ó, quando eu debito uma conta devedora, chamada devedora porque é débito, tá? Vem de débito. Vai haver um aumento, debitei. E se eu creditei? Vai ter uma redução. Já no passivo é ao contrário. É uma conta de natureza credora, porque você nunca vai pegar uma nota ou em si, um exercício que ele vai trazer uma conta devedora do passivo. Nunca vai aparecer lá no final, no saldo, devedora. Vai ser credora, tá? Porque é uma obrigação. Quando eu debito, eu vou reduzir, e quando eu credito, eu vou aumentar. Então, é vice-versa, ó, só para vocês entenderem aqui. Provavelmente vai ter questões aí que eu vou cobrar nessa segunda prova sobre essa questão aqui, né? Vou perguntar, as contas dos bens, né, de bens e direitos, são de natureza devedora ou credora? Então, você vai entender que é devedora. Por quê? Porque o saldo, ele vai ser de débito e nunca vai ser de crédito, tá? Vai ter todas as movimentações, vai ter um valor de débito e um de crédito, mas na hora de você colocar o saldo, contas dos bens e direitos, sempre vai ser devedora, vai sobrar um saldo
devedor. Se sobrar credor, tá errado, você fez um lançamento errado, tá? O passivo já é o contrário, então é vice-versa um do outro. Se eu for fechar lá as contas do passivo, e eu ver que lá no final do saldo tenha débito, automaticamente sua conta está errada, ela tem que ter um valor de saldo de crédito, tá? Já no resultado, pessoal, é desse modo, ó, receita. Então, eu tenho natureza credora, tá? Sempre vai ser crédito, então lá no fechamento delas, sempre vai ser do lado do crédito, receita, lá no razonete. E eu creditando vai ser um aumento. Se eu debitar, automaticamente vai ser uma redução, tá? Despesa é o contrário, ó, natureza devedora, então eu nunca vou ter um saldo de despesa como credora, sempre vai ser devedora, e basicamente quando eu debito eu aumento e quando eu credito vai ter uma redução, tá? Aqui tá bem simplificado para vocês entenderem agora, ó, o ativo. Então ativo, ó, sinalzinho de mais, débito, aumenta, crédito, diminui. Passivo, debitei, diminuiu, debitei, diminuiu e creditei, somou, aumentou. Sinalzinho de mais é o que aumenta e diminui, ó. Receita, se eu debitei, diminuiu e eu creditei, aumentou. Despesas, debitei, aumentou, creditei, diminuiu. Então, só para vocês terem ideia relacionada a esse quadro, facilita. Então, se eu debitei uma receita, eu olho aqui, ó, se eu debitei ela é porque diminuiu, tá? Para facilitar para vocês. Se eu creditei uma receita, ela aumentou, ela vai aumentar. Beleza? Tranquilo? Pessoal, até aqui, dúvidas? Conseguiram compreender? Eu sei que é um pouco cansativo, mas no exercício vocês vão ver como que funciona, né? Às vezes na prática fica mais fácil a gente compreender um pouco melhor, tá? Isso é importante. Por que a gente passa esses exercícios bem simplificados, pessoal? Para vocês compreenderem, né, como que funciona essa questão aí da contabilidade, tá? Claro que isso aqui a gente usa software, mas aqui são exercícios bem simples para a gente entender a captação de recursos e aplicação. Nada mais é do que esses lançamentos aqui, beleza? Pessoal, agora a gente vai entrar nos exercícios, tá? Olha, eu até coloquei aqui, ó. Se você ir lá no Cigar e baixar aquela aula de hoje, não vai ter essa resolução que nós vamos fazer. Então, para quem não assistiu a aula, quem vai fazer a atividade aí das 9 às 11, que seria para ser entregue, né, até amanhã, vai ter que assistir a aula, tá? Por quê? Porque vai ficar indeciso lá como fazer. Então, a partir de agora, vai ter que assistir esse pedaço de aula, justamente para fazer o exercício. Mas quem já está acompanhando ao vivo, fica mais fácil de compreender e vai anotando aí também no caderno, tá? Pode escrever aqui, ó, do mesmo modo, e vai fazendo conforme eu estou fazendo aqui, porque o exercício de vocês é similar, tá? Então, atividade de aprendizagem, que será resolvida nessa aula, e aí eu passei aqui, ó, são 5 lançamentos só, tá? E aí vai dar um balanço bem bacana lá para a gente ver se vai fechar ou não, tá? Faça os lançamentos abaixo, em razonete, e monte o balanço patrimonial. Constituição de uma empresa com a integralização de 80 mil em dinheiro. Alguém sabe me dizer quais são as contas de débito e crédito que eu vou utilizar aqui? Estou constituindo, estou abrindo a empresa. Quais são as 2 contas que eu vou usar? Porque eu tenho que ter um débito e crédito, né? Capital social. Exato, e caixa, né? Tá aqui, ó, para facilitar para vocês, tá, pessoal? Isso, mas como que eu... Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu vou ter que só minimizar um pouco, pessoal, porque eu vou resolver aqui junto com vocês, e aí, como tá no modo de apresentação, vamos lá. Aí eu vou ter que editar, mas vocês estão enxergando beleza aí, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sei que eu vou ter que debitar e vou creditar, como eu falei para vocês. Então, eu debito caixa, tá? E aí, vou creditar capital social. Muta aí, Cass. Alguém tá assistindo um futebol aí, na hora que marcar um gol aí, vocês dão um grito aí para nós festejar. Bom, aqui, ó, então aqui eu coloco o valor, tá? Como eu falei, pessoal, vocês vão fazer do mesmo modo, 80 mil reais, beleza? Todo mundo tá enxergando aí, pessoal? Tá tranquilo? Se não tiver enxergando, Tranquilo. Beleza, então. E aí o capital social, nada mais é do que vai ser o valor de 80 mil reais, tá? Deixa eu só não ficar junto aqui, para vocês compreenderem um pouquinho. Aqui, né?
Professor, o que que eu faço? Esse é o exercício que vocês vão fazer para me entregar, então preste atenção. Debitei. Então tá aqui, ó. Esse lado é débito, esse é crédito. Esse lado é débito, esse é crédito. Então eu só olho aqui, pessoal, ó. Se eu debitei certinho e creditei, eu só coloco o valor aqui, ó, de R$80 mil, tá? E aí venho aqui, ó, e credito R$80 mil, tá? Deixa eu até colocar na cor aqui, igualar, né? Ó, fechou, já fiz o primeiro lançamento, tá? Esse é o primeiro lançamento, só isso, vocês vão fazer débito e crédito. Por isso que eu falo para os alunos, quando você faz o lançamento correto em débito e crédito, é só você olhar aqui, ó, e já debitar. Por quê? Porque os lados débito e crédito, eles não vão mudar, tanto para qualquer conta. Sempre é débito e crédito. Então, eu olhei aqui, ó, acreditei. Então, vem no capital social, 80 mil. Fechou, ó, não ficaram no lado, no mesmo lado. Beleza. Agora, o que que eu faço? Vou pro item B, tá? Compra de mercadoria para revenda no valor de 16 mil, sendo pago 4 mil à vista e o restante a prazo. Então, basicamente aqui, né, o que que subentende, tá, pessoal? Que aqui eu vou ter um débito e 2 créditos, é isso? Certo? Alguém pode me dizer se está certo ou errado? Eu vou ter um débito e 2 créditos. E o outro... Isso, ó, lembra que eu falei compra de mercadoria para revenda, então eu já vou jogar em estoque, tá? Que vai ser para revenda. Eu venho aqui e coloco o valor de 16 mil, tá? Aqui, eu já vou copiar aqui porque nós vamos ter 2 créditos, então, tá? Vocês vão entender. Então, como o exercício fala que sendo pago 4 mil à vista, pessoal, e o restante a prazo, né? Então, eu subentendo que vai sair 4 mil do caixa. 4 mil. Deixa eu voltar aqui. 4 mil. Tá? E subentendo que 16 mil menos 4 mil vai sobrar, né? 12. Então, subentende que vai ser fornecedor, como eu falei para vocês lá no início da aula. Deixa eu só arrumar aqui, fornecedor. Ó, conseguiram compreender aí? Ó, 16 mil. Então, eu tenho 4 mil à vista, pago à vista, e 12 mil foi fornecedor, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui, ó, débito, crédito, tá? Fica mais fácil a gente compreender. Então, eu debito 16 mil. Caixa, o que que eu vou fazer? Pessoal, eu vou usar esse caixa porque eu vou fazer um somatório, que lá no final nós vamos fazer o balanço. Então, basicamente, eu coloco o caixa aqui, ó, já com saldo anterior. E aí, o que que eu faço? Eu credito ele, né? Eu credito o valor de 4 mil. Que aí eu estou tirando o dinheiro do caixa, como se eu estivesse tirando esse valor, tá ok? Aqui eu posso colocar em negrito, né? Só para vocês entenderem da onde que está saindo o lançamento. E nesse aqui eu posso colocar vermelho para vocês verem o débito e crédito. E aqui tá aqui, ó, crédito fornecedor 12 mil. Aí eu venho aqui, 12 mil reais, tá? Vou até ir salvando aqui. Já foi feito um lançamento. Pessoal, difícil? Alguém achou difícil aí? Não compreendeu? Pode falar, tá? Vocês Um pouco confuso. né? Então, mas depois vocês vão ver que vai facilitar. Eu tive também dificuldade, tá, pessoal? Não vou mentir para vocês, não. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem essa dificuldade. Mas vocês vão ver na hora de ir resolvendo, até porque esse exercício é similar ao que vocês vão fazer. Então, vocês podem voltar, né? Não vai estar a resolução lá no SIGA, vai estar na aula. Então, vocês vão ter que assistir a aula para fazer o de vocês, aí surgir dúvida, tá? Mas é aquilo que eu falei, pessoal, ó. Se eu tenho um débito, né? Para ter o fechamento, né? Se eu tenho 4 mil, então 12 mil faltou, então eu tenho que creditar. Esse é o chamado método das partidas dobradas, por isso que a gente fala tanto, a gente, né? Por causa disso, por quê? Porque senão no balanço não fecha. Então, conforme os lançamentos, se eu for fazendo certinho, eu vou fechar. Se não, dá errado, não fecha o balanço, tá? Próximo. Bom,
No sentido, Oi. quando a gente faz os razonetes, na verdade, a gente está separando por cada, vamos dizer assim, despesa, né? Ou entrada ou despesa. Isso. O razonete do caixa seria mais ou menos que a gente faria assim, vamos dizer assim, se fosse fazer as contas na mão. Eu tenho o salário de X e eu vou começando a colocar tudo que eu vou ter que pagar. Isso. Para ver quanto que vai sobrar. Isso. E aí, assim, aqui você está movimentando, na verdade, os saldos para cada classificação, vamos dizer assim, ou receita ou despesa. Exato, exatamente. Aqui nada mais é do que você já vai fazendo um balancinho do que você tem em caixa e o que você vai gastando, entendeu? Ó, tá? O que você vai tendo de origem e você vai tendo de aplicação, tá? Então, basicamente seria isso, um controle. É isso que a contabilidade faz, tá? Então, assim, por isso que eu falo, não se preocupe, pessoal, isso aqui não vai cair isso aqui na prova, tá? Não vai cair na prova, mas que vocês consigam entender, porque não tem como eu posso passar um exercício desse, mas já com a resposta só para você assinalar, mas você não vai desenvolver, porque não dá tempo, tá? Gasta um pouco de tempo e tal, mas o intuito é vocês compreenderem. Então, basicamente, vocês vão ver que depois aqui nós vamos ter um saldo, ó. Então, se eu debitei, eu tenho esse valor de 80 mil, mas eu já tenho crédito, então vai diminuindo, tá? Até o final vocês vão ver como que vai ficar, beleza? Kess, queria falar alguma coisa, Kess? Quer se abrir o microfone aí? Não, na verdade é porque aquele 80 mil que eu ia perguntar, mas ele veio do exercício anterior. Isso, exatamente. Não do exercício, do lançamento primeiro, né? Do lançamento, ó. Isso, ó. Tá aqui. Então, eu só peguei aquele caixa, porque a mesma conta você vai utilizando para... Você não precisa abrir um caixa aqui, abriu ali, depois de você montar ele, somar, vai dar um pouco mais de dificuldade. Então, você usa só um caixa, tá? Por isso que eu falo, pessoal, ó, aqui eu tô fazendo slide por slide, mas vocês primeiro fazem o lançamento de todos. E no final vocês fazem só um razonete com as contas, porque daí vocês vão jogando débito e crédito, tá? Aqui é só para explicar, mas vocês podem fazer todos os lançamentos, A, B, C, D e E, e lá no final, quando vocês finalizar todos os lançamentos, porque não vai depender, o razonete não vai ainda depender do próximo, vai ser lá no final, para vocês compreenderem. Então, você primeiro pode fazer a letra A, o lançamento, letra B, o lançamento, e lá no final vocês começam a fazer o razonete, pega cada continha dessa e vai montando, que vai dar vários razonetes, e aí só coloca os saldos, tá ok? Os valores. Vamos lá, letra C. Então, comprei um veículo. Então, vamos lá. Comprei um veículo à vista. Então, eu vou ter um débito e um crédito. Por quê? Porque é à vista, né? Eu tenho dinheiro para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar veículos. Tá, pessoal? Eu debito, que eu estou fazendo uma aplicação de recursos. Lembre-se disso. E aí, vou creditar caixa, porque automaticamente é o dinheiro do caixa que está saindo. Eu tenho dinheiro, né? Então, nunca você vai comprar algo que você não tenha caixa, tá? Tipo assim, se lá no caixa não tiver nada, não tem como comprar. Igual a gente, se a gente acabou o nosso salário, não tem nenhum real, como que eu vou comprar? Posso comprar no cartão de crédito, mas se a gente for falar à vista, não tem como, porque eu não tenho dinheiro, tá? Na contabilidade tem essa questão também. Tá aqui, pessoal, ó, tá? Então, eu lancei, ó, débito e crédito. Então, facilita. Tem a continha aqui, veículos, e aí eu digito 40 mil, tá? Caixa. Pessoal, esse caixa aqui, ó, vou pegar o anterior. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem de onde que é, tá? Então, eu pego esse caixa aqui, ó, para mim já ir fazendo o somatório deles. Então, como eu estou fazendo passo a passo para vocês compreenderem. Então, já veio o saldo anterior. Ele vai mudar só lá no final. E aí, eu jogo 40 mil aqui, ó. 40 mil de crédito, tá? Tá até no calibri aqui. Ó. Conseguiram agora compreender como que funciona as contas, né? Quem estava em dúvida, é isso, ó. Eu vou comprando e vou debitando e creditando. É isso que o sistema faz, tá? Até para o final gerar a questão do balanço patrimonial, tá? Eu tinha um saldo e vai diminuindo, ó. Então, eu gastando esses 80 mil, posso gastar tudo aqui no crédito. Eu não posso gastar 90 mil aqui tendo 80 mil. Não existe, tá, pessoal? Não existe caixa negativo, jamais. É a mesma coisa. Se você tem 100 reais, você vai gastar só 100 reais, porque é o que você tem. Você não vai comprar nada considerado à vista se você não pagou. Aí já seria prazo, tá? Então, se eu tenho 80 mil até 80 mil, eu posso gastar. Tranquilo? Agora, pessoal, letra D. Compra a prazo de mercadoria para revenda no valor de 12 mil.
Então, basicamente, ele fala, né, para revenda e foi a prazo 12 mil. Ele não fala que foi um percentual à vista. Então, eu subentendo que vai ser estoque, tá? O estoque, valor de 12 mil. Ok? A prazo, lembre-se, nunca se esqueça, comprei mercadoria a prazo, sempre vai ser fornecedor, tá? Ah, o exercício pode trazer duplicatas a pagar? Aí você coloca duplicatas a pagar. Se não vier, adote fornecedor, tá, pessoal? Aí você coloca fornecedor. E nunca você vai abrir uma conta de fornecedor sendo à vista, tá? Então, fornecedor, quando eu abro essa conta, eu subentendo que ela é a prazo, porque se for à vista, aí vai ser dinheiro do caixa, tá bom? Então, estoque 12 mil. Lembrando que eu já tinha um estoque, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estoque aqui, pessoal, vou apagar ele, porque eu vou utilizar o com saldo anterior para facilitar a minha vida, né? Então, eu pego aqui, ó, que nós vamos fazer o balanço patrimonial. Eu venho aqui, jogo o estoque. Fornecedor eu tinha também, tá? Deixa eu ver quem chegou atrasado aqui. O Lucas. 1-0, Cassie. Aí. Lucas Domingos. E aí, pessoal, basicamente eu vou ter fornecedor. Então, eu vou pegar aqui essa continha, ó, e vou colocar lá porque eu vou precisar do saldo anterior, tá? E aí, só faço o lançamento, ó. Estoque, debito 12 mil, tá? 12 mil. Aqui eu vou deixar em negrito, porque eu deixo sempre em vermelho o que tá da conta atual, tá, pessoal? Só para vocês entenderem da onde que é o débito e crédito. Então, eu venho aqui e vou lançar 12 mil, tá? E agora eu vou creditar fornecedor 12 mil reais, tá? Então, para facilitar aí a nossa vida, 12 mil, por quê? Porque é a prazo. Ó. Eu venho aqui e coloco em negrito para vocês entenderem um pouco melhor aí na demonstração. Ok? E aqui 12 mil também vermelho, que é a conta do período, tá? Esse restante preto é o saldo que já estava lá. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, né? Vamos prosseguindo, tá? Então tem mais um lançamento, tá, pessoal? Para a gente fazer o balanço e aí a gente entra na aula 10, tá? E aí a gente finaliza. A aula 10 é uma aula bem resumida, eu vou falar sobre custo. A gente não vai adentrar hoje em exercício de custo. Posteriormente, na próxima aula, a gente já fala um pouquinho sobre custo, tá? As 3 aulas a gente vai finalizar falando de custo, tá ok? Então, beleza. Último lançamento. Então, faça os lançamentos, né? Conforme aí, ó, pagamento de 6 mil ao fornecedor. Pessoal, então subentende que eu estou pagando o fornecedor. Então, vou pegar a conta anterior para facilitar a minha vida e também caixa, né? Porque eu vou utilizar essas duas contas. Então, eu vou pegar essa continha aqui, ó, que foi do fornecedor, vou jogar aqui e vou lá em caixa. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar essa continha de caixa porque já vai estar com saldo, tá? Então, vou utilizar essas duas contas aqui. Esse é o Christian Ramos. Abra, vai para cima. A tentativa do Gabigol. Olha aí. O Cassie tá tentando compartilhar um pouco da emoção aí, né, Cassie? Vamos lá, então, né? Aí, Cassie, até perdemos as noções aqui da aula, né? Descontar um ponto do Cassie. Pessoal, então, lembra-se que eu falei assim, fornecedor? Quando eu debito fornecedor, é o que eu tô pagando, eu vou diminuir, né? Então, aqui eu tenho crédito, então eu vou debitar, tá? Então, eu vou debitar fornecedor porque eu estou pagando ele. Fornecedor, valor de 6 mil. E aí, vou creditar caixa, porque tá, né, subentende, como eu tenho dinheiro apenas, eu tenho a conta caixa, vai ser do caixa, tá? Se eu tivesse banco, o exercício ia trazer lá o valor, né, com banco, pagamento em banco, tá? E aí, nós temos a questão dos lançamentos, tá? Aqui. Salvar aqui. E aí eu faço agora os lançamentos. Conseguiu entender? Ó, débito,
e crédito. Por isso que eu utilizo o Czinho e o D, para ficar mais fácil. E aí eu vou fazer aqui, ó, o lançamento de 6 mil reais. Deixa eu colocar em negrito isso aqui, como já é de costume, para não vocês entenderem da onde que está o débito e o crédito. Então, 6 mil, e aí, apesar que tinha duas continhas aqui anterior, né, deixa eu ver se é do caixa, aqui. Deixa eu colocar em negrito aqui, para facilitar para vocês depois, na hora que vocês forem visualizar a aula. E aí eu faço o lançamento aqui, ó, em vermelho, né, para facilitar dos 6 mil reais. E aí eu coloco aqui em vermelho. Beleza, pessoal? Até aqui? Dúvidas? Eu pergunto porque se surgir alguma dúvida, né? Aí a gente já para e... Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos prosseguir então. O que eu faço agora? Pessoal, agora eu faço o fechamento, tá? Então, basicamente, eu vou fazer o balanço. Para adiantar, eu já coloquei ele aqui. Agora é só colocar as continhas, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar esse aqui já o caixa. Professor, eu posso fechar qualquer conta? Pode, tá? Mas como a gente já vai fechar o saldo, então, basicamente, eu vou, né, tratar aqui, ó. Deixa eu só... Vou fazer o seguinte, para facilitar nossas vidas, né? Eu vou abrir um slide aqui para contribuir com vocês também sobre os razonetes. Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou colocar todos os razonetes aqui, para facilitar a nossa vida, para jogar lá no balanço, tá? Como vocês devem fazer também. Vou fechar o saldo. Calma aí, tá, pessoal? Então, eu vou pegar estoque, vou jogar para cá. Esse exercício eu já deixei mesmo para demonstrar para vocês. Estoque, fornecedor já tem ali. Veículos, vamos colocar o veículos lá para cima. Veículos. Estoque, fornecedor, veículos, capital, tá, o estoque tá aqui, né, estoque, beleza, provavelmente vai ser só a conta capital social, tá, então eu vou colocar tudo aqui, eu não ia colocar, mas para facilitar a vida. Se não fechar, pessoal, é porque faltou alguma conta, e a gente tem que voltar lá e ver qual que é o que eu não coloquei razonete aqui, tá, mas é para fechar. Então vamos lá, vamos fazer o fechamento aqui. Então, aqui eu posso já colocar em negrito, que já está no outro, não vou fazer mais lançamento. E agora eu coloco só, para facilitar a minha vida, né? Eu vou colocar em vermelho saldo, tá? Então, saldo. Aí eu faço o somatório, ó. 40 mais 6 mil mais 4 dá 50 mil. Então, sobrou 30 mil. Só aumentar aqui para facilitar, né? Para nós. Então, sempre eu vou colocar saldo, tá? O que é o saldo? É 80 mil menos esses valores aqui, ó. Deu 30 mil. Aqui do mesmo modo. Então, basicamente, eu venho e coloco negrito. E aqui provavelmente vai ter um saldo. Saldo. 24 mil menos 6, né? Basicamente vai sobrar 18 mil. Vou aumentar aqui. E aí, basicamente, é o saldo que vai lá para o balanço, tá, pessoal? E aqui em estoque, né? Eu já vou aproveitar e vou utilizar isso aqui, ó. Então, eu coloco aqui, repito, 12 mil, tá, pessoal? Que é o de baixo, para mim não ter que ficar colocando... Aí aqui eu só faço aqui essa alteração, ó, para facilitar, 28 mil. Eu só coloco saldo. Saldo aqui. Ainda tive que colocar. Beleza, pessoal? Se alguém tiver aí, não... Senhor, desse débito, então, ele só somou... Isso, aqui, ó, como não tenho crédito, eu faço só o somatório e coloco o saldo, tá? Certo. Diferente desse aqui, ó. Então, eu tinha 24 menos 6, aí eu tenho que diminuir, tá? Certo. Aqui, pessoal, já é o saldo final, tá? Então, eu coloco aqui, ó, saldo. Por quê? Porque eu não tive nenhum somatório de veículos. Ah, posso ter comprado 1, 2, 3 carros? Posso, né? Ó, saldo. Então, eu venho aqui.
Demora um pouquinho, mas não é tanto não, tá? E eu acredito que fechou. É isso, tá? Vamos ver agora se o balanço vai fechar, tá? O que eu faço? Agora eu jogo as continhas, ó, caixa. Então o saldo é 30 mil, tá aqui. Então eu venho aqui, ó, e coloco caixa e o valor de 30 mil, tá? Deixa eu colocar aqui centralizado para facilitar a nossa vida, né? Vou colocar nossas continhas em ordem aqui, tá? 30 mil, beleza. Fechou, isso aqui já lancei. Agora eu venho para outra conta lá do ativo, veículos. Então eu venho aqui, ó, vou colocar veículos aqui. Veículos, tá? Qual o valor? 40 mil. Então eu vou colocar aqui 40 mil, tá? Próxima conta, estoque. Então eu posso colocar esse estoque aqui, ó. O valor do estoque, 28 mil, tá? E agora eu só vou ter duas contas do passivo, do lado passivo, ó, fornecedor 18 mil. Então eu coloco aqui, ó, fornecedor 18 mil. E aí, capital social tá aqui, ó, 80 mil. Então eu venho aqui, ó, capital social, que tá lá no patrimônio líquido. Social, 80 mil reais. Pessoal, isso que deixa os alunos um pouco mais apreensivos. E agora, será que fecha? Será que não fecha, né? Se eu somar aqui, será que fecha? Aqui eu sei que vai dar 98 mil. Então, eu vou colocar em negrita. E o ativo tem que dar o mesmo valor, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 30 mais 40 dá 70, mais 28 dá 98 mil. Então, fechou o nosso balanço patrimonial, tá? Por causa do quê? Por causa daqueles lançamentos. Então, se eu não fizer o lançamento correto, automaticamente não fecha, né? Ó, tá ok? Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Deixa eu só... Acho que ficou... Agora ficou melhor, né? Tá aqui, ó, as continhas dos razonetes. Então, todos esses lançamentos que eu fiz estão corretos. É isso que acontece na contabilidade, tá bom? Então, tem esses paranauê aqui que a gente tem que fazer para não dar errado, ó. Débito e crédito, cada lugar, né, eu colocando correto, basicamente, o balanço patrimonial fecha. 98, 98. Por quê? Porque o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo mais o PL, que é o patrimônio líquido. 98, 98, fechou, tá certo o meu balanço. É isso, tá? Ah, vou entregar um balanço lá que aqui tá 100 e outro aqui tá 200, tá errado, tá? Vai ter que rever. Acontece muito isso na contabilidade, em escritório, quando as pessoas não fazem esses lançamentos aqui correto, tá, pessoal? Dá uma dor de cabeça muito grande, por quê? Porque você tem que olhar continha por continha. Imagina numa empresa que tem uma movimentação grande, né? Então, existem essas questões aí, tá? Então, vocês podem ver que isso aqui é um modelo que vocês podem fazer aí, no exercício para vocês me entregarem, tá? Até amanhã. Então, seria só essas continhas, tá, pessoal? Basicamente, vai ser só 5 razonetes também, e esses lançamentos aqui para vocês se divertirem aí, tá? Entender. Mas tenta fazer mesmo, tá, pessoal? Não copia do colega, não... Ah, pode rever o vídeo que vai auxiliar vocês, é um exercício similar a esse, tá? Não é igual, mas é similar que vocês vão conseguir, beleza? Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre contabilidade de custo, né? Já que alguém não se pronunciou aí, não sei se vai ter dúvida, mas o vídeo eu vou postar, eu quero postar ainda hoje, porque daí quem quiser... Acabando a aula, tá, pessoal? Vai demorar aí uns 20 minutos, porque até eu baixar ele, jogar lá no YouTube, tá? Então vai demorar aí uns 20, no máximo 30 minutos, mas eu acho que quando eu posto ele, vocês recebem a notificação lá no e-mail, tá? Que eu postei o vídeo, beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, então, tá? É bem simples, é bem legal, é bem gostoso fazer, né? Principalmente o pessoal de economia, quando faz esse balanço aqui fechar, eles ficam muito felizes, por quê? Porque uma vez que eles fazem e não fecha, pessoal, aí vão ter que voltar tudo nesses lançamentos aqui, tá? Então isso aqui nada mais é do que o chamado lançamento, escrituração, e depois os razonetes para mim saber o saldo de cada conta, que eu tenho que dar conta, né?
dos valores finais. Então, se eu tinha 80 mil, gastei 50, subentende que meu caixa tem 30 mil, ok? Então, vamos lá. Pessoal, esse exercício, lembrando, ele não está resolvido no portal, mas vai estar na aula gravada, tá? Justamente eu fiz isso para o aluno assistir a aula ou, posteriormente, assistir aí a nossa aula, ok? Deixa eu já compartilhar. Essa próxima aula é uma aula mais curta, tá? E aí a gente finaliza a aula para vocês terminar de assistir o jogo aí, né? Igual o Cassie. O Cassie sumiu já, né? Ele vai falar aí, eu tô aqui, professor, mas eu sei que ele tá torcendo aí pro nosso Brasil como os demais, né? Vamos lá, então. Tá. Contabilidade de custo, pessoal, e seu campo de aplicação. Então, isso aqui é uma aula mais para falar, porque hoje a gente começa a falar sobre custo, e aí nas últimas 3 aulas a gente vai falar só sobre contabilidade e custo em si, né, porque é o nome da disciplina, mas a gente vai ter lançamentos, tá? Esses lançamentos que vocês fizeram hoje, viram aí a gente fazer, vai ter os lançamentos. Então, nas últimas 3 aulas aí nós vamos comentar sobre isso também, tá? Bom, então a contabilidade de custo, pessoal, ou contabilidade industrial, é o ramo da contabilidade que vai ser aplicado principalmente às empresas industriais. Professor, contabilidade de custo se aplica numa empresa comercial de revenda? Pessoal, raramente, tá? Porque custo se vem de indústria, tá? A indústria se tem um custo, porque é onde você utiliza, né, ferramentas para saber o que você gastou para construir algo, para desenvolver algo. Já a empresa comercial não, ela já compra pronto e revende, então não tem o chamado custo. Então, por isso que a gente pode dizer que custo somente é para empresa industrial, tá? Então, quando a gente fala em custo industrial, nós estamos nos referindo aos procedimentos contábeis, né, os chamados extras contábeis, necessário para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricação de algum produto, né, por meio aí do seu processo industrial. É o que nós vamos fazer na próxima aula, acredito que não na primeira depois da prova, mas na segunda e na terceira nós vamos resolver exercícios sobre isso. Vocês vão fazer exercícios desenvolvendo a questão de custo sobre um doce, tá? Que a gente vai passar um doce, um exemplo, e aí vocês vão fazer também, para se fazer essa alocação do custo. Então, a movimentação do patrimônio das empresas, pessoal industrial, com exceção da área de produção, assemelha-se à movimentação do patrimônio dos demais tipos de empresa. Como eu falei para vocês, somente custo eu posso dizer numa empresa industrial que vai confeccionar um produto, tá? Então, custo não se tem, basicamente, essa caracterização numa empresa comercial, tá? Então, se não tem fabricação de um produto, né, ou uma prestação de serviço, não tem custo, tá? Por esse motivo, para se controlar a movimentação do patrimônio dessas empresas, aplica-se os princípios fundamentais de contabilidade, tá? Então, o que torna a contabilidade de custo diferente dos demais ramos da contabilidade são os procedimentos praticados na área de produção, né? Como a gente cita aí uma empresa industrial, os quais exigem a aplicação de critérios específicos para se apurar o custo de fabricação. Por isso que eu falo, custo vem de fabricação e não só de revenda. Então, o campo de aplicação da contabilidade de custo, pessoal, abrange o quê? Patrimônio das empresas industriais. Então, quando se fala assim, contabilidade de custo, você já lembra, é aplicável principalmente nas empresas industriais, tá? Então, empresa industrial a gente pode conceituar como aquela cuja atividade que concentra a transformação da matéria-prima em produtos, tá? Então, a gente sabe que são vários os tipos de empresas, diferindo uma das outras pelas suas atividades, tá? E também a questão das características. Então, pelo tipo da empresa, né, apresentado aí que nós vamos a seguir para vocês, né, vamos apresentar a seguir, você consegue facilmente imaginar o que ela faz, tá? Então, existem empresas comerciais, agrícolas, extrativistas, industriais, transportadoras, bancário e uma infinidade de outras que prestam serviços, tá? Então, o que vai diferenciar, né? O que diferencia as empresas industriais dos demais tipos de empresas que a gente falou são aquelas atividades operacionais, né, ligada à produção. Então, se caracteriza pela transformação dessas matérias-primas em produtos industrializados, ou seja, pega essa matéria-prima, transforma, né, fabrica, desenvolve e coloca para revenda. Então, essa atividade de transformação, ela se denomina uma produção industrial ou um processo de fabricação, tá? Então, não é apenas a transformação que determina a produção industrial. Ela pode ocorrer em função da transformação, também do beneficiamento, da montagem de peças e da restauração, tá?
Temos aí a indústria de transformação. Então, a gente, quando fala indústria de transformação, pessoal, é a questão da transformação da matéria-prima, né? Que a gente pode citar um muito comum. Ela pode ocorrer por processo mecânico, térmico ou químico. Então, um exemplo que a gente coloca aí é a indústria de móveis, né? De madeira, indústrias siderúrgicas e também indústrias chamadas petrolíferas, né? Aquelas que produzem gasolina, óleo, gás, entre outros. Temos as indústrias de beneficiamento, né? Então, é uma atividade industrial de beneficiamento, ou seja, uma operação que vai visar modificar, aperfeiçoar, até mesmo dar uma melhor aparência ao produto, sem que haja uma transformação, tá? Então, a gente tem aí um exemplo, as empresas beneficiadoras de arroz. Então, elas apenas retiram as cascas e as impurezas, tá? Então, existem indústrias que elas vão se especializar nesse beneficiamento, tanto de peças, né? Ou seja, recebe uma peça inacabada, vai aperfeiçoar por meio de polimento, limagem e cromagem, tá? Então, como eu falei, indústria ou prestação de serviços que a gente tem custo. Temos montagem de peça, então a gente tem aí a questão do exemplo, né, da montagem de peças que vão ser produzidas normalmente pelas indústrias de transformação. Então a gente tem aí um exemplo das indústrias automobilísticas, né, de rádio, aparelho de televisão, relógio, e tem também aquela de restauração, são aquelas cuja atividade ela vai se concentrar na recuperação dos produtos, ou mesmo deteriorados, tá? Então, exemplo que a gente fala aí sobre as retíficas de motores, né, recauchutadoras de pneus, entre outros, porque tem um serviço, então existe um custo para fazer esse serviço, tá? Então, considerando a natureza dos produtos que fabricam, você pode encontrar inúmeros tipos de indústria, que a gente vai ver algumas aqui, ó. Indústria de produtos metalúrgicos, ferro, aço, questão de estruturas metálicas, utensílios domésticos. Temos também as indústrias de produtos mecânicos, né? Entra aí a questão da combustão interna, rolamentos, câmeras, balcões frigoríficos, exaustores, máquinas e outros aparelhos industriais que a gente fala, tá? Temos as indústrias de material elétrico, de comunicação, então tem a questão dos motores, geradores, transformadores, lâmpadas e também a questão das pilhas elétricas, tá? E a indústria que é a mais comum e objetos de madeira, né? Mesas, cadeiras, bancos, guarda-roupas, tantas estantes, escrivanias e etc, tá? E aí a gente tem a questão das aplicações das indústrias de móveis de aço, alimentos e congelados, automobilísticas, né, indústrias de papéis e derivados, de vidro, materiais plásticos, farmacêuticos, cimento, têxtil, entre outros. Então, isso aqui só para vocês terem ideia, o número de indústrias, né, que existe no nosso país. Então, basicamente, pessoal, isso se aloca à questão dos custos, fabricação, prestação do serviço. Então, tudo aquilo que você pega algo e vai transformar, entra a questão do custo, tá? Você pegou um produto, já vai revender? Não tem custo. Mas se pegou e for fazer uma transformação, uma modificação, entra como indústria, né? Seja de prestação de serviço, recondicionamento, como a gente viu aí nos exemplos, tá ok? Pessoal, como eu falei, é uma aula aí mais tranquila, né? Mais resumida, até porque a gente vem aí dos lançamentos de débito e crédito. Então, na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais dos conceitos gerais de contabilidade de custo. Então, peço assim que vocês não deixem de nos acompanhar, tá? Pessoal aí, principalmente pessoal, eu sei que vocês trabalham, chega atrasado, mas o momento que vocês perderam aí esse tempo de aula, reveja depois a aula gravada, para vocês não perder, compreender. Como eu falei aí para o pessoal, né, sobre a questão da prova de vocês, então vocês vão ter uma prova, né, na próxima quinta-feira. Então, assim, faça com calma, né? Vai ter para a gente fazer esses lançamentos? Às vezes o lançamento está pronto, eu vou cobrar que vocês marquem a alternativa, tá? Então, a gente vai fazer uns exercícios aí bem tranquilo, desses lançamentos aí já pronto, só para você marcar a alternativa. Por quê? Porque se você não compreender o lançamento, você não vai saber marcar a alternativa correta, tá? Então, assim, é um exercício tranquilo, é uma cobrança tranquila, como eu sempre faço aí, basicamente, de todos os semestres em contabilidade de custo, tá? Como eu falei para vocês, nos semestres aí presencialmente que a gente tinha, né, antes, teve o Ricardo. Ricardo, ele tirou 3,10 comigo, ficou com 3 médias 10, tá? Desenvolveu muito bem e perguntava, tirava dúvida, né? Até ele estava iniciando, se não me engano, uma empresa também, então tirou todas as dúvidas, colocou em prática. Então, é um método que a gente utiliza com vocês também,
tá? Por que diferenciar se está dando certo? Então, assim, a gente, é claro, cobra do aluno, que o aluno assista, faça as atividades, que é o mínimo que a gente pede para vocês, tá? Para vocês pôr em prática posteriormente. Ah, eu vou ter uma empresa, né? Pessoal, vocês tendo uma empresa, vocês vão ter contabilidade, tá? Jamais vocês vão abrir uma empresa e não vai ter um contador para cuidar. Então, você já tem noção sobre isso, né? Basicamente, a gente tem aí a análise das demonstrações contábeis, a gente tem a questão dos tributos também, que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente auxilia o aluno, né? Nessa questão dos tributos. Por quê? Porque existem muitos problemas, muitas cobranças ilegais da Cefaz relacionada a impostos que seria isento aqui no Estado. Então, se o contador, se alguém aí não tiver noção, né, ficar por dentro dessas questões, paga imposto, né, 2 vezes. Pagou lá fora e paga aqui dentro. Então, existe essa concepção da gente entender, né, a importância da contabilidade. É claro que aqui vocês vão ouvir muito falar sobre contabilidade de custo, como vocês já estão vendo, mas vocês vão aprender de uma maneira geral, tá? Esses exercícios não é para complicar a vida de vocês, mas que vocês compreendessem. Tenho dúvida, né? A gente sabe que muitos alunos aqui, às vezes, acabam não perguntando, não participando, né? Fica no anonimato, né? Antigamente, a gente até fala assim, que antigamente o mata-aula era pular o muro da escola, né? E a gente até brinca, mata-aula é ficar com o microfone e a câmera desligada. Claro que vocês não têm obrigação de ficar com a câmera ligada, a gente brinca nisso, mas a gente sabe que muitos alunos acompanham mesmo, tá, pessoal? Mas que vocês participem, é o momento, né? Não quero abrir a câmera, pode perguntar. Ninguém vai rir se fazer uma pergunta, né? A gente às vezes tem essa mania, ao fazer uma pergunta boba aqui, né? Não precisa, tá, pessoal? Então, não é uma cobrança, né? Ó, o Cassie já abriu a câmera lá para dizer que ele, acho que ele parou de assistir o futebol lá. Pode falar, Vitor. Uma dúvida, referente à contabilidade de custos, que é referente a indústrias, né? Isso, ou prestadora de serviço, né? E a outra contabilidade, no caso ali, a comercial? A comercial é só para revenda. Os custos? Não. Aí entra a questão de despesas e receitas, tá? Nossa. Mas você não vai fazer como uma industrial. Quando a gente fala contabilidade de custo, né? Como aqui vocês estão aprendendo tudo. Então, primeiramente, você aprendeu a comercial e a gente vai entrar na parte da indústria, tá? Então, assim, basicamente, de revenda, comprou, não mudou nada, não modificou nada, passou para revender. Então, é uma empresa de revenda, uma empresa comercial. Agora, quando é uma empresa de transformação, ela pega uma matéria-prima, como eu falei agora, faz essa transformação e é onde a gente inclui o custo, tá? Como esse exercício que a gente vai fazer, como eu falei para vocês. Então, a gente vai fazer um exercício de um doce. Então, a gente vai comprar já os ingredientes prontos, mas vai haver uma modificação, tá? Então, a Dona Maria vai fazer um doce, a gente vai ter que ajudar ela a calcular a questão do lucro. Qual que é a margem de lucro que ela vai querer? Ou qual o valor do custo, exatamente, sem a margem de lucro, como acontece, né? Que a gente coloca uma margem de lucro ali, porque ela tem que ter. Mas vocês vão entender o preço de custo, qual que for o valor. É isso que a gente vai ver, tá? Então, nunca se esqueça, contabilidade comercial não entra, tá? Essa parte de custo, porque não houve uma modificação, a não ser que tenha uma transformação, modificação. Aí entra o custo. Se não tiver, pegou e revendeu, entra só a contabilidade comercial, que a gente já falou um pouco aí desses exercícios hoje também dos lançamentos. O que a gente vem estudando, então, seria aquela contabilidade comercial, mais abrangente. Certo. O custo eu deixei para o final, para vocês entenderem também a comercial. Por quê? Porque provavelmente vocês não vão trabalhar com indústria, né? Posso trabalhar com indústria fazendo um sistema? Aí sim, né? Aí é uma indústria. Mas vamos supor, no caso de vocês, provavelmente vai ser prestação de serviço, vai ser uma produção de um sistema, alguma coisa, né? Ou vocês podem abrir uma loja também e vender produto. Aí é uma empresa comercial. Por isso que a gente trabalha, primeiro comercial e depois a gente entra a parte de custo, para vocês compreenderem um pouco mais abrangente. Mas, por isso que a gente fala contabilidade e custos, tá? Então, contabilidade abrangente e custo focada nessa indústria da transformação, modificação. Beleza? Dúvidas? Mais alguma dúvida, pergunta, pessoal? Tranquilo, então? Bom, pessoal, então, basicamente seria isso. A gente não vai prolongar para não ficar tão cansativo. Daqui a pouco é liberada a atividade de vocês. Peço que vocês
façam, tá? Se for possível ainda hoje, se não for possível entregar hoje, entrega amanhã, até as 23h59, tá? Não perca o prazo, mas basicamente na próxima aula vai ser prova, então a gente não retorna aqui, só depois da prova a gente vem focado mais no custo mesmo, a gente vai desenvolver, vocês vão compreender como que funciona essa questão, e aí vocês podem colocar em prática aí, posteriormente, da empresa de vocês também, tá? Porque daí vai entrar essa questão de elaboração, produção, né? Essa parte de sistema, então vai ter essa questão aí também relacionada a custo, tá? Pessoal, então, basicamente, a gente agradece vocês, tá? A aula acaba aqui. Não esqueça de colocar o nome aí no chat, tá? Desejo uma ótima noite para vocês, um bom final de semana, se cuidem, né? Que a Covid está aí, está aumentando ainda, infelizmente. A previsão, tá, pessoal? A previsão é que breve a Unemate volta presencial, ou sistema híbrido. Estão conversando bastante aí para ver o que vai fazer, tá? São Paulo mesmo, em agosto agora, as aulas vai poder atender 100% dos alunos, ou questão de distribuição, e aí o Mato Grosso já vê essa questão também, tá? Então, a Unemate, pessoal de Cássia, a do Unemate, o governo já está negociando para voltar presencial, tá? Mas, por enquanto, se cuidem, distanciamento, use máscara, aquela questão toda, para que a gente não tenha aí perca nenhum, nem na nossa família, nem da gente mesmo, né, na nossa vida. Vocês sabem que não está morrendo só pessoas idosas, mas está morrendo também pessoas aí de idades novas, né? Pessoas sem comorbidade, né, que a gente fala, e o importante é a gente se cuidar, tá bom? Pessoal, um grande abraço, 9 horas está aí a disponibilidade das questões da atividade, faça, me entregam, tá? E qualquer dúvida, na medida, a gente vai respondendo. Se eu demorar um pouco, porque a nossa correria, você sabe como que é, né? E se tiver algum colega aí que tenha conhecimento, já vai respondendo, posteriormente eu vendo as mensagens no WhatsApp, eu vou respondendo vocês, tá ok? Grande abraço, não esqueça de pôr o nome no chat e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor, bom final de semana. Você também, um abraço. Falou, chefe, tamo junto, falou, galera. E vai sair o cartão amarelo, mais um cartão